GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 37, capítulo 2, Vantagens, 27ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos aqui de volta com mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Pouco sono, 2 pontos por nível. O personagem precisa de menos sono do que a maioria das pessoas. Um humano comum necessita de 8 horas de sono por noite. Cada nível dessa vantagem, até o máximo de 4 níveis, permite subtrair 1 hora desse total, o que dá ao personagem algumas horas adicionais para estudar ou trabalhar em outros projetos. Precognição, 25 pontos. O personagem tem vislumbres de eventos futuros. Ele não é capaz de controlar o conteúdo desses flashes e sabe apenas que alguma coisa interessante ou importante pode vir a acontecer em um momento futuro indeterminado. O personagem pode descobrir isso por meio de visões, vozes ou conhecimento repentino. Uma premonição vívida de um acontecimento terrível pode até mesmo exigir uma verificação de pânico. A precognição fornece apenas as informações do que o seu eu futuro de personagem seria capaz de descobrir e que seriam importantes para ele. Por exemplo, se o personagem se encontra em Nova York, é pouco provável que ele tenha premonição sobre um assassinato em Los Angeles. Entanto, se a vítima tinha relação com o personagem e se o assassinato for importante o bastante para se tornar notícia em todo o país, o personagem pode ter um flash. Contudo, lembre-se que o futuro não está definido. Mesmo que tenha sido tomada uma decisão, o mestre pode querer reconsiderá-la, embora alguma coisa relacionada à premonição deva acontecer. Na maioria dos cenários, essas previsões se concretizarão, a menos que o personagem tente evitá-las. Em alguns cenários, o mestre pode estabelecer que o futuro é sim imutável. Sempre que acreditar que uma premonição é apropriada, o mestre deve fazer um teste secreto de IQ para o personagem, normalmente durante o encontro com uma pessoa ou objeto. Por exemplo, encontrar uma pessoa predestinada a vivenciar um evento importante no futuro pode desencadear uma premonição relacionada a esse evento, principalmente se o personagem for afetado de alguma forma. Ver a imagem de um local determinado também pode resultar em uma visão envolvendo esse local. Uma tentativa deliberada de usar a precognição exige 10 minutos de concentração, 2 pontos de fadiga e um teste de IQ com redutor de -8. O personagem pode tentar ver seu próprio futuro ou de outra pessoa. Para ver deliberadamente o futuro de outra pessoa, é preciso tocá-la. A precognição normalmente é limitada pela visualização de um futuro próximo, como os acontecimentos da próxima semana, por exemplo. No entanto, ao pé do mestre, um sucesso decisivo ou um evento muito importante pode resultar em visões de períodos mais distantes no tempo. A vantagem precognição abrange noção de perigo, portanto, não compre os dois. Limitações especiais: é incapaz de prever a própria morte. A precognição não é capaz de detectar pessoas ou eventos que, na opinião do mestre, têm grande chance de causar a morte do personagem. Com essa limitação, precognição deixa de incluir noção de perigo, menos 60%. Percepção extrasensorial. A habilidade do personagem é parte do poder psíquico, percepção extrasensorial, ou PES, que nós vamos falar depois, menos 10%. Um evento. A habilidade do personagem funciona apenas com um determinado tipo de evento. Algumas opções são eventos que o envolvem. Se analisar outra pessoa, o personagem só verá eventos significativos nos quais estiver envolvido. Desastres, eventos relacionados à morte, eventos relacionados ao amor. Essa limitação e incapaz de prever a própria morte são mutuamente excludentes. Menos 40%. Prender a respiração. 2 pontos por nível. O personagem é perito em prender o fôlego. Cada nível dobra o período que ele consegue fazer isso. Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre regras de prender o fôlego no futuro. Humanos normais não podem adquirir essa vantagem para se tornar um mergulhador recordista. Para isso, ele deve aprender controle da respiração. Não humanos e supers podem combinar essa vantagem com o controle da respiração. Propósito maior, 5 pontos. O personagem é compelido a superar seus limites em busca de um objetivo específico. O jogador deve especificar exatamente esse objetivo, como se estivesse adquirindo a desvantagem código de honra. Defender todas as mulheres, matar todos os demônios. Se o mestre considerar que o personagem está determinado a atingir seu propósito maior, deve conceder um bônus de +1 em todos os testes diretamente relacionados com essa causa. Se o mestre considerar que o personagem está se desviando do seu propósito maior, pode retirar o bônus. Ele pode inclusive penalizá-lo por má reputação se o personagem estiver ignorando um código de honra. Um propósito maior tem que ser específico. Escolhas como combater o mal ou opor-se às autoridades são muito vagas para que possam ser concretizadas. Além disso, um propósito maior tende a acarretar riscos e obstáculos genuínos. O mestre não deveria permitir propósitos maiores pragmáticos, como servir fielmente meus superiores. Todos os propósitos maiores estão sujeitos à aprovação do mestre. Psicometria, 20 pontos. O personagem é capaz de sentir a história de um lugar
ou de um objeto inanimado, sua utilização, a personalidade do usuário, etc. Esse poder costuma ser considerado uma espécie de dom sobrenatural, como o psiquismo, mas também pode representar um poder tecnológico de escaneamento temporal capaz de mostrar o passado. Para utilizar a psicometria, é necessário tocar o objetivo ou lugar, concentrando-se durante 1 segundo e fazendo um teste de Q. Esse teste pode sofrer penalidades dependendo de quão antigo é o evento que está sendo analisado. Nenhuma penalidade para o mesmo dia. -1 se faz até 10 dias, -2 para até 100 dias, -3 para até 3 anos, -4 para até 30 anos, -5 para até 300 anos e assim por diante. A critério do mestre, o personagem consegue perceber vibrações muito intensas com sucesso no teste de Q -4, mesmo se não estivesse concentrando. No caso de um sucesso no teste de psicometria, o personagem percebe as emoções e eventos gerais ligados àquele objeto ou lugar, se estiverem ligados a acontecimentos com uma alta carga emocional. Uma história sem importância pode não deixar nenhuma impressão. Nem sempre isso é bom. Uma impressão aterrorizante pode exigir uma verificação de pânico. No caso de um sucesso decisivo, o personagem terá uma visão real. Independente do resultado do teste, o personagem não consegue detectar magia, espíritos, etc. Mesmo assim, é provável que o objeto encantado, uma casa mal-assombrada ou um local de rituais apresente uma história com carga emocional, causando impressões fortes. No caso de um fracasso, o personagem não terá nenhuma impressão e não poderá tentar analisar o mesmo objeto ou lugar nas próximas 24 horas. Limitações especiais. Percepção extrasensorial. Essa habilidade faz parte do poder psíquico, percepção extrasensorial, -10%. Pulmões com filtro, 5 pontos. O sistema respiratório do personagem é capaz de filtrar elementos contaminados comuns, como por exemplo poeira, pólen, fumaça e até mesmo gás lacrimogêneo, mas não gás paralisante ou outros agentes de contato. O personagem não fica doente por causa desses elementos. Essa vantagem é especialmente útil em cidades poluídas ou mundos estranhos. Lembre-se que se o personagem possuir a vantagem não respira, não precisará de pulmões com filtro. Queda de gato, 10 pontos. O personagem subtrai automaticamente 5 metros de qualquer queda. Considere esse efeito como um sucesso automático num teste de acrobacia. Além disso, um sucesso num teste de DX reduz o dano de qualquer queda pela metade. Para aproveitar esses benefícios, os membros do personagem não podem estar atados e seu corpo precisa estar livre para se virar durante a queda. Então, vamos ficar por aqui nesse episódio do Regras do GURPS. E você sabia que o RPG Next tem mais 5 podcasts para você acompanhar? Nós temos outro podcast do Regras do D&D. Nós temos também podcast do Tarrasque na Bota, o nosso carro-chefe, agora com novas aventuras. E nós temos ainda a Forja, além dos contos narrados. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos acompanhar na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext ou no PicPay em picpay.me/rpgnext. Então, até a próxima semana e nos encontramos aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.